passa e a multidão acompanha Pedro. E aí os fariseus, os sacerdotes, os escribas começam a perguntar: em que autoridade você fez aquele milagre? Ou no nome de quem você operou? Aí Pedro vai tomar autoridade e vai dizer: eu operei foi no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vós crucificaste. A Bíblia vai dizer que o evangelho começa a crescer. O evangelho cresceu em torno de 5 mil crentes convertidos. A Bíblia nos revela que as pessoas ficaram admiradas com a sabedoria, com a autoridade, com o conhecimento de Pedro, pois sabia que era douto e iletrado. Pedro era apenas um pescador, mas Pedro aprendeu com Jesus, e Jesus disse: a minha doutrina não é do homem, mas a minha doutrina é de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever na sua carta em Corinto, ele vai dizer: a minha pregação não era demonstração de sabedoria humana, mas sim do Espírito e de poder. Enquanto muitos estão querendo pregar só teologia, enquanto muitos estão querendo pregar pregação coach, enquanto muitos estão querendo pregar técnicas humanas, técnicas de psicologia, ainda tem pessoas que pregam pela unção, ainda tem pessoas que cantam pela unção, ainda tem pessoas que fazem a obra pela unção. Se aqui tem crente que ainda prefere usar a unção, abre a tua boca e dá glória a Deus, abre a tua boca e dá aleluia, porque a unção pode mais, pode mais, pode mais. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a pregar e vai prender Pedro, vai prender Tiago, mata Tiago a espada, prende Pedro. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João eram os cabeças da igreja. Jesus, ele vai dizer no livro de João, capítulo de número 21, ele vai dizer: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. Jesus vai perguntar pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro então vai se entristecer por ele perguntar a terceira vez, porque Pedro, quando vai negar Jesus, ele vai negar 3 vezes antes que o galo cante. A Bíblia diz que Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Pedro duvidou, e a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai negar. Quando o galo canta, Pedro ele vai se lembrar. Porém, quando Pedro nega Jesus, Tiago não estava. Quando Pedro nega Jesus, João não estava. Quando Pedro nega Jesus, os outros discípulos e apóstolos não estavam. Mas quando Pedro olha para dentro do salão, Pedro vê o olhar do Mestre, Pedro vê o olhar do Senhor Jesus Cristo, Pedro vê o olhar do seu Messias, Pedro vê o olhar do seu Senhor olhando para ele. Então Pedro vai chorar amargamente. Quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro vai se entristecer e vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai dizer: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu vai apacentar minhas ovelhas por causa de dinheiro, não. Tu vai apacentar minhas ovelhas por causa do nome, não. Você vai apacentar minhas ovelhas é por causa do amor. Se você me ama, vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar. É por amor, é por amor, é por amor que o pastor tem que cuidar das ovelhas. Por amor a Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele é comissionado a ser pastor. Porém, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, quando tu era moço, tu ia para onde tu queria ir, mas quando você for velho, vão te amarrar, Pedro, e vai te levar para um lugar que você não vai querer ir. A Bíblia vai dizer que Jesus estava falando disso, da morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. Aí Pedro olha, e quando Pedro olha, Pedro vê um discípulo mais novo se aproximando. Quando Pedro vê o discípulo mais moço se aproximando, mais novo, Pedro vai perguntar: Senhor, e ele vai morrer como? Aí Jesus disse: e se eu quiser, Pedro, que ele fique até que eu venha? O que importa a ti? Vem e segue-me. Aí saiu uma fama dizendo que Pedro, que João ia morrer. A Bíblia vai dizer que Jesus não falou que João ia morrer. A Bíblia diz que se eu quiser, Pedro,